Características do inquérito policial. O que nós estudaremos agora, senhores? As particularidades. As particularidades. Senhores, cadê o... Adriele? Só pergunta para o rapaz aí se ele vai tocar o sino para o intervalo. Tá bom. Senhores, característica do inquérito policial, tá bom? Quando se fala em característica, você vai estudar, nós estudaremos o seguinte, ó. Sempre de olho que o caminho, a atividade do Estado tem duas fases. Fase do inquérito e fase do processo. Senhores, isso aqui recebe um nome, tá? Chama-se persecução penal. Sobre a persecução penal, indique a alternativa correta. Ele não quer perguntar para você sobre só o inquérito. Persecução penal, ele envolve as duas partes, tanto o inquérito quanto o processo. Beleza? Beleza. A persecução penal, a primeira parte dela tem diferença quanto à segunda parte. Essas diferenças recebem o nome de particularidade, melhor, de característica. Primeiro dela, escrito. Primeiro, escrito. Coloca assim. Toda peça do inquérito deverá ser escrita. Toda peça do inquérito deverá ser escrita. Vírgula. Por ser um procedimento formal. Por ser um procedimento formal. Senhores, então, primeira característica do inquérito é um procedimento escrito. Escrito é igual formal. Tá? Você está dizendo, então, que não tem um inquérito policial em mídia? Isso mesmo. Tá certo? Vai ouvir a testemunha, o escrivão vai ter que escrever o que a testemunha disse. Respondeu que no dia do fato encontrava-se em tal lugar. Entendeu? Não adianta gravar um CD, um DVD e mandar para a promotora. Ela vai devolver, você, pode transformar tudo isso em papel. É um procedimento escrito. Senhores, não é assim no processo, pessoal. O processo não é escrito. A tendência é o processo ser escrito quanto menos. Por isso que o réu, por isso que as testemunhas no processo, o juiz não escreve o que a testemunha falou, vai só gravando. No inquérito policial, não. Tudo deve ser escrito porque assim existe o CPP artigo 9. Procedimento sigiloso. É outra característica, sigiloso ou sigilosa, né, já que é característica sigiloso. Senhores, sobre o sigilo do inquérito, tá? Coloca aí, ó. Sigiloso, 2 pontos. Não é acessível. O IP, que é inquérito policial, assim, ó, o IP não é acessível ao público em geral. O IP não é acessível ao público em geral. Senhores, lembra que lá no artigo... Tá? Lembra que lá no artigo 37, senhores, volta aqui no sigiloso, tá bom? Para não interromper, ok? Pessoal, prosseguindo então aqui. Procedimento sigiloso, o inquérito policial ele é um procedimento sigiloso. Você escreveu que não é de acesso público, não é acessível ao público em geral. Aí eu estava dizendo para os senhores que aquele princípio da Constituição Federal, que fala o princípio da publicidade, não se aplica ao inquérito policial. Tá certo? De forma que, imagina os senhores, que eu, né, um jornalista, procure a sua delegacia para saber do inquérito policial. Tecnicamente, você deveria mostrar esse inquérito para ele? Não. Porque o inquérito policial ele é um procedimento não público, ele é um procedimento sigiloso. E com razão, né, pessoal? Porque o inquérito policial ele ainda está apurando, está levantando prova. Se abre isso ao público, isso atrapalha a produção das provas iniciais, tá bom? Agora, quando se tornar processo, eu, jornalista, posso ir lá
no fórum e ver o processo. Porque o processo é público, mas o inquérito é sigiloso. Beleza? Senhores, toda regra tem exceção. Exceções ao sigilo. Ele é sigiloso para o público externo, mas não para o público interno. O público interno são esses. Não tem sigilo para o juiz, então a exceção, juiz, Ministério Público e para o advogado. Senhores, não tem sigilo no inquérito policial para juiz, Ministério Público para o advogado, ok? Você cai lá na prova para você sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Tendo em vista o sigilo no inquérito policial, este não é acessível ao advogado, falso. Não é acessível ao Ministério Público, ao juiz, falso. Essas pessoas têm acesso ao inquérito policial. Quanto ao advogado, você vai colocar aí algumas observações, tá? Especificamente para o advogado, algumas observações. Senhores, o acesso do advogado no inquérito policial é sobre as provas já documentadas. Senhores, guardem essa palavra, ó, sobre as provas já documentadas. O acesso do advogado, não tem sigilo para ele? Não. Mas cuidado, ó, o acesso, a ausência de sigilo é quanto às provas já documentadas. O que é isso, provas já documentadas, pessoal? Provas documentadas é igual provas produzidas. Significa dizer que no inquérito policial você tem prova que já foi feita e aquela que está por fazer. Concorda ou não? Um caso de mandado de prisão ou uma interceptação. Tá certo? Num mandado de busca e apreensão, já foi feita a busca, então a prova já está documentada. Não foi feita a busca, mas já tem uma decisão do juiz. O juiz autorizou a busca, o mandado está com você, mandado de busca e apreensão. Eu chego lá para você e falo assim, eu quero ver o mandado de busca e apreensão. Você é obrigado a mostrar para mim? Não, porque ainda não foi realizada. Prova documentada é igual prova realizada, tá bom? Tá? O que os caras já inventaram nisso? Senhores, prova documentada, que é o que o advogado tem acesso, é diferente de documento da investigação. Aí vem a prova para você e fala assim, ó, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. O advogado do investigado tem acesso assegurado a todo documento da investigação. Falso. Ele tem acesso a toda a prova já documentada e não a todo documento da investigação. Simples, pessoal. Uma interceptação telefônica em andamento. O juiz deu a interceptação telefônica 15 dias. Senhores, aqui tem uma decisão. No 10º dia, aqui tem vários diálogos colhidos, ó. Eu, advogado, fico sabendo de uma interceptação contra o meu cliente, eu chego lá para a delegada e falo assim, ó, eu quero ter acesso às transcrições até agora realizadas. Negativo. Ah, mas já tem um documento, eu vou dizer, já tem um documento, uma decisão judicial. E a súmula 14 do STF, vinculante, fala que eu tenho direito a todo documento da investigação. Negativo, a súmula não fala isso. A súmula fala que eu tenho direito à prova documentada, mas não a todo documento da investigação. Beleza? Por quê? Porque pode ter investigação que ainda não foi realizada, mas que já tem um documento autorizando. Não tenho acesso, tá bom? Senhores, tem inquérito policial que ele é tão restrito que ele recebe uma decisão do juiz denominado segredo de justiça. Tá certo? O sigilo no inquérito, ele já é natural. O sigilo no inquérito já é natural. Todo inquérito é sigiloso. Mas nem todo inquérito tem segredo de justiça. Segredo de justiça é uma decisão do juiz restringindo mais ainda o acesso.
Aí diz a lei o seguinte, inclusive o estatuto da OAB, que se o inquérito policial estiver em segredo de justiça, o acesso do advogado é somente com procuração. Tá? Como é que eu vou resolver um trem desse na prova? Vai estar gritando para você o seguinte. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. Por ser o inquérito policial sigiloso, o acesso a ele pelo advogado somente por procuração. Falso. Olha que está lá. Por ser o inquérito policial sigiloso, o acesso a ele pelo advogado somente com procuração. Falso. Procuração não é porque ele é sigiloso, é só quando tiver segredo de justiça. Tá certo? Letra B. O inquérito policial, quando em segredo de justiça, não será acessível ao advogado do investigado. Falso. Será acessível, desde que apresente procuração. Documento dado pelo cliente, constituindo ele como advogado. Beleza? Vamos ver então? Julgue o seguinte item referente ao inquérito policial. O inquérito policial é público. Pode parar. O inquérito policial é sigiloso. Olha lá, caiu para a Polícia Federal, agente da PF. Ó. O inquérito policial é público. Não podendo a autoridade policial impor sigilo. Não. O inquérito policial é sigiloso. O artigo 20 do Código de Processo Penal fala que a autoridade policial imporá, ou seja, torna o inquérito policial sigiloso, pela própria força do artigo 20, tá bom? Então, falso. Vamos ver essa aqui? Caiu para delegado. A respeito do IP, assinala a opção correta. Só uma aqui para você. Tendo como referência a doutrina tal. Aqui começa. O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição, a todos os documentos da investigação. Falso. Não é documento da investigação. Se estende a toda a prova documentada, tá bom? Oficialidade é outra característica. Oficialidade. Coloca assim, o inquérito é realizado por órgão oficial. O inquérito é realizado por órgão oficial, só isso. Por isso que ele tem essa característica da oficialidade. Né? Não pode o inquérito policial ser realizado por um particular. Ah, mas o cara é policial aposentado, o cara tem experiência. Ele não pode ajudar a família, ele não pode ajudar a vítima a desvendar o caso? Pode. Pode, ele pode levantar a prova e levar para o delegado. Mas o particular, ainda que ele seja expert, ele não pode instaurar inquérito policial, porque ele é de atribuição de um órgão estatal, denominado Polícia Judiciária. Oficiosidade. A autoridade policial poderá instaurar o inquérito por conta própria. A autoridade policial poderá instaurar o inquérito por conta própria. Vírgula, de ofício. Vírgula, quando tiver notícia de um crime, de ação penal pública incondicionada. Um crime de ação penal pública incondicionada. Vamos entender isso aí? Senhores, veja bem, nós temos inquérito e processo. Olha só,
Para ter inquérito policial, olha como ficaria a dúvida, ó. Para ter um inquérito policial, sempre a vítima tem que ir lá na delegacia pedir? Entendeu? Será que se o delegado ficou sabendo pela imprensa, não pela boca da vítima, ninguém foi lá registrar BO, ficou sabendo pela imprensa de um homicídio, ficou sabendo pela imprensa de um roubo, será que o delegado pode instaurar inquérito policial? Ou ele tem que falar, bom, como ninguém veio aqui provocar, não posso fazer nada. Está vendo? Por causa, o interesse desta característica. Esta característica resolve essa nossa pergunta. O delegado de polícia não está vinculado à vontade da vítima. O delegado ficou sabendo de um roubo. Eu roubei o colega, jornalista publicou, o delegado ficou sabendo. Ainda que o colega procure o delegado, falou, ô delegado, não quero que faça nada contra o Marciano. Dane-se, porque o delegado, ele pode agir de ofício. Agir de ofício é igual por conta própria. Agir de ofício significa, ó, agir sem ser provocado. Ficou sabendo, toma as providências de investigar. Senhores, não é assim com o processo. Ah, o juiz ficou sabendo, o juiz pode instaurar processo sem alguém acusar? Negativo. Ah, o juiz leu no jornal, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar lá esperando a acusação do MP. Delegado não precisa esperar a vítima provocar. Esta característica chama-se oficiosidade. Característica da oficiosidade autoriza o delegado a agir por conta própria, agir de ofício. Beleza? Beleza. Aí vem a prova. Segunda característica sobre o inquérito indicativa correta. Letra A. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício em qualquer crime. Falso. Não é em qualquer crime. Somente naqueles crimes que, de certa forma, tem uma repercussão que não fica só no particular. Esse crime recebe um nome. Crime de ação penal pública incondicionada. Nós estudaremos aqui o que é ação penal. Tá certo? A ação penal pública incondicionada, senhores, recai sobre aqueles crimes de maior gravidade. Por exemplo, um roubo é ação penal pública incondicionada. In significa sem condição. Ô, delegado, você não está submetido a qualquer condição para investigar. Você não está submetido à vontade da vítima. Ah, mas a vítima não quer. Eu roubei o colega, devolvi tudo, pedi desculpa, não quer que me processe, não quer que investigue. O problema dele. O Estado não está condicionado à vontade dele. Isso chama-se crime de ação penal pública incondicionada. Nestes crimes, sim, opera o caráter oficioso do inquérito policial. Então, cuidado. Sobre o inquérito indicativa correta, a autoridade policial poderá instaurar inquérito policial por conta própria em qualquer crime, vírgula, desde que exista prova. Falso. Não é em qualquer crime. Por quê, senhores? Tem crime que só vai interessar ao privado, chamado crime de ação penal privada. Eu caluniei o colega, jornalista publicou, delegado ficou sabendo, delegado não vai instaurar inquérito. Porque na ação penal privada, o Estado só vai agir se o particular provocar, ok? Tá? Então, cuidado. Existe essa característica, mas não é para todo crime, tá bom? Indisponibilidade, outra característica, indisponibilidade. Uma vez instaurado o inquérito, não poderá o delegado, uma vez instaurado o inquérito, não poderá o delegado determinar o seu arquivamento. Uma vez instaurado o inquérito, não poderá o delegado determinar o seu arquivamento. Tá bom? Senhores,
Quem arquiva inquérito no Brasil é juiz. Tá certo? Quem arquiva inquérito no Brasil é juiz. Mas quem investiga não é o delegado? Então você imagina o seguinte, vocês da delegacia, lá de roubos e furto, alguém chega lá, faz um boletim, dizendo que o veículo foi roubado, mentira. Né? Aliás, alguém chega lá, faz um BO de sequestro, mentira. Descobre que, na verdade, não foi sequestrado, foi para mimosa, não tem, foi para mimosa. Não tem sequestro, nada. Instaurou inquérito policial, senhores. E aí? Chega no final, descobre que não tem materialidade. Então, não tem crime de sequestro. Mas o inquérito policial foi aberto, não foi? Aí pergunta-se, pode o delegado, ele delegado, arquivar? Não. Mas mesmo nesse caso que não caracterizou o sequestro, mesmo. O que o delegado faz? Ele faz um relatório. Por exemplo, instaurou-se inquérito policial a partir de notícia crime apresentado pela mãe de fulana de tal, ou de fulano de tal. Durante as investigações, concluiu-se, ou identificou-se de que, na verdade, se tratava de uma falsa comunicação de crime. E aí vem explicando. Diante de tudo isso, encerro as investigações e remeto o inquérito à análise de Vossa Excelência. Encerrar as investigações, que caiu na PRF, encerrar é diferente de arquivar. Diante disso, determina o encerramento das investigações. Diante disso, encerra as investigações. Está certo, delegado. Encerrar significa parar de investigar. Mas quem arquiva é o juiz. Então, encerrar ele pode, arquivar não. Está certo? Porque o inquérito policial, tendo em vista a característica da indisponibilidade, veda o delegado de arquivar. Quem arquiva é o juiz. Aí sim, o Ministério Público faz um pedido para o juiz e só o juiz pode arquivar. Beleza? Tá? Dispensabilidade. Dispensabilidade. O inquérito policial, coloca assim, ó, o inquérito policial não é obrigatório para a ação penal. O inquérito policial não é obrigatório para a ação penal. Vírgula. Podendo o Ministério Público utilizar outras provas. Aí, olha só. Senhores, o inquérito policial, ele é indisponível. Indisponibilidade. Tá certo? Isso nós já sabemos. Delegado, você não pode dispor. Dispor significa fazer o que você quer. Né? Delegado, você não pode fazer o que você pretender com o inquérito no que tange ao arquivamento, porque você não pode arquivar. Este é indisponibilidade, já passamos. Se eu pegar, presta atenção nesse in. O inquérito policial, ele é dispensável. Então, entra a dispensabilidade. O que o examinador faz? Ó? Ele tira esse in daqui e passa para cá. Ó. Indispensabilidade. O inquérito policial é um procedimento indispensável, falso. Ele é dispensável, porém indisponível. O que é dispensável? Aquilo que não é necessário. Então, ele é desnecessário. O que é desnecessário? Significa que ele não é obrigatório. E o que não é obrigatório é prescindível. São palavras que podem cair para você. Indica a alternativa correta sobre o inquérito policial. Trata-se de procedimento imprescindível. Falso. Trata-se de procedimento prescindível. Prescindível é aquilo que é desnecessário. Mas como assim? Senhores,
Você colocou que o MP pode utilizar outras provas. Aqui, ó. É possível que o sujeito pratique um fato, não tenha inquérito policial, pulou inquérito e já iniciou o processo? É. Por quê? Porque o inquérito policial ele é desnecessário. Ele não é obrigatório. Ele é prescindível. Graças à característica da dispensabilidade. Ô promotor, ô promotora, você já tem elemento para iniciar o processo? Tenho. Então significa que você tem outra prova. Você tem outra peça. É possível que o processo inicie com baseado em outra prova e não apenas no inquérito policial. Beleza? Tá? Inquisitoriedade. Inquisitoriedade. Coloca assim, ó. Caberá à autoridade policial, a gestão do inquérito. A gestão do inquérito. Quanto às diligências. Caberá à autoridade policial a gestão do inquérito quanto às diligências. Vírgula. Podendo indeferir requerimento da vítima ou do investigado, podendo indeferir requerimento da vítima ou do investigado para produção de provas. Senhores, você vai ouvir muito isso aqui, ó, inquisitoriedade, mas aparece muito como inquisitivo. O inquérito policial é um procedimento inquisitivo, verdadeiro, porque da característica inquisitoriedade. Que trem é esse? Quer dizer o seguinte, pessoal, que durante o inquérito, o delegado é você que tem a gerência, é você que tem a gestão. Ô delegada, se você acha que tem que ouvir 10 testemunhas, tudo bem. Se você acha que tem que ouvir só uma testemunha, tudo bem. Se você acha que tem que fazer confronto entre as testemunhas, ou seja, a careação, tudo bem. Não é o advogado da vítima, não é o advogado do investigado que vai dizer o que você tem que fazer, delegado. Porque você tem a gestão, você é o único. Isso vem da inquisitoriedade. Não é assim no processo, tá? Não é no processo, não é o juiz que decide o que vai fazer, não. Juiz, você vai decidir a sentença, tá bom? Mas se a promotora quer ouvir 5 testemunhas e a defensora quer ouvir 6, 7 testemunhas, se a lei autorizar, o juiz vai ter que ouvir. No delegado, não. O delegado, não vou ouvir. Tá bom, delegado, você tem a gestão. Porque aqui é inquisitivo e aqui é acusatório, tá bom? Fechamos, então, as características do inquérito policial. Vamos para questões. Julgamento subsequente, quanto à prisão em flagrante, prova e inquérito policial, uma alternativa de inquérito, para você dizer para mim se é verdadeiro ou falso. No inquérito policial, o ofendido ou seu representante legal, ofendido é a vítima, não é isso? E o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Verdadeiro. O vítima ou indiciado, você pode pedir o que você quiser. Mas o delegado só vai realizar o que você está pedindo se ele quiser. Ou seja, de acordo com a gestão. A juízo significa, se você quiser, está na sua discricionariedade. Esta alternativa está de acordo com esta característica. Você, vítima, você, indiciado, investigado, ou seus advogados, poderão requerer o que quiser, mas só vai ser realizado se o delegado assim entender cabível, ok? Vamos ver essa aqui? Verificando que o fato, verdadeiro ou falso,
Verificando que o fato evidentemente não constitui crime, o delegado poderá mandar arquivar o inquérito policial. O delegado não pode mandar arquivar inquérito policial, tendo em vista a característica da indisponibilidade. Beleza? Então, falso, tá bom? Vamos ver essa aqui? Da IBAD. Sobre as características do inquérito policial, pode-se dizer que ele é inquisitório e informativo. Ele é inquisitório? É, de inquisitivo. Ele é informativo? É, porque ele traz informações e não acusação. Correta a alternativa A. Ele é inquisitivo? Ele é público? Não, não é público. Falso. Sigiloso, sim. Acusatório. Não é acusatório, ele é informativo, ele não acusa ninguém. Ele é sigiloso, sim. É contraditório? Não, é sem contraditório e ampla defesa. Ele é acusatório? Não, ele é informativo, sim. Atribuição do inquérito policial. Atribuição, coloca assim, ó. Caberá ao delegado, coloca uma barra, autoridade policial, caberá ao delegado, barra, autoridade policial, a presidência do inquérito. Caberá ao delegado, barra, autoridade policial, a presidência do inquérito, vírgula. Podendo outras autoridades investigar. Podendo outras autoridades investigar. Se autorizadas por lei. Se autorizadas por lei. Senhores, eu tenho inquérito, eu tenho processo. De quem é a atribuição de conduzir o processo? Juiz, processo. De quem é a atribuição de conduzir o inquérito? Delegado. Delegado no processo penal é chamado de autoridade policial. A autoridade policial é que conduz o inquérito. Juiz é que conduz o processo. Esse aqui no CPP tem um tópico, tem um artigo chamado atribuição, que cai na prova para você, está lá no artigo 4º, beleza? Beleza. Olha que os caras já inventaram. Ah, então para aí. Ó. Podemos dizer, então, que a investigação é uma tarefa exclusiva da polícia? Falso. A investigação não é uma tarefa exclusiva do delegado. A investigação não é uma tarefa exclusiva, não é uma atividade exclusiva da polícia. Mas o CPP não falou no artigo 4º que é? Não. O CPP, no artigo 4º, trata da atribuição do inquérito. O inquérito, sim, é atribuição do delegado, não do juiz e não do MP. Mas não disse que a investigação é uma tarefa exclusiva dele. Por quê? Porque você colocou vírgula, podendo outras autoridades investigar. Essa outra autoridade, lá do próprio artigo 4º, parágrafo único, né, do artigo 4º, ele excluiu, ele tirou a exclusividade de vocês na investigação. Ok? Então ficou assim, ó. A investigação pode ser feita através de inquérito policial. Que quando for feita através de inquérito policial, quem vai conduzir o inquérito é o delegado. Porque cabe a ele a atribuição. Ficou assim, ó. Mas isso significa também dizer que a investigação pode ser feita por outros. Ministério Público pode investigar? Pode. Receita Federal pode investigar? Pode. Banco Central pode investigar? Pode. COAF pode investigar? Pode. Assembleia Legislativa pode investigar? Pode. Congresso Nacional pode investigar? Pode. CP. Pode ter investigação através de uma sindicância? Pode. Servidor público. Pode ter uma sindicância através de um PAD? Melhor, uma investigação através de um PAD? Pode. A administração pública não faz processo administrativo disciplinar? Tá? Então, está aqui.
a investigação não é exclusivo do delegado da polícia. Outras autoridades poderão, desde que esteja prevista em lei, tá? Vamos lá, caiu para delegado. Com base no dispositivo da Lei 12.830, que dispõe sobre a investigação criminal, conduzida por delegado de polícia. Diga para mim se é verdadeiro ou falso. A investigação de crimes é atividade exclusiva das polícias civil e federal. Falso. Não é atividade exclusiva. Tá bom? Forma de instauração de inquérito. Beleza? Como é que se abre o inquérito policial? Como é que se instaura o inquérito policial? Falei para os senhores, então veja bem, pessoal, existem várias formas de abrir um inquérito policial. Agora há pouco eu disse para os senhores o seguinte, que o delegado não está atrelado à manifestação da vítima. O delegado ficou sabendo pelo jornal que aconteceu um crime. O delegado pode instaurar inquérito policial? Você vai falar assim, depende. O crime interessa a toda a sociedade? O crime é de ação penal pública incondicionada? Ou o crime é de ação penal privada? Por exemplo, uma calúnia, uma difamação, uma injúria. A depender do crime, é a forma de instaurar o inquérito policial. Como é que se abre o inquérito policial? Tem várias formas de instauração de inquérito policial que cobram dos senhores. Primeiro dela, de ofício, tracinho, portaria. Quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato, quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato, através de suas atividades rotineiras. Através de suas atividades rotineiras. Vírgula. Em crime de ação penal pública, em crime de ação penal pública incondicionada. Esse item nós já falamos, mas eu tenho que repetir aqui porque faz parte desse tópico, senhores. Como é que se abre o inquérito policial? Depende. Existem várias formas, né? A primeira dela é isso aqui, ó, de ofício. E eu tenho que saber quando é que se abre de ofício. Eu já sei que de ofício é a mesma coisa que por conta própria. Mas o que dizer por conta própria? O delegado, ninguém foi até você, ninguém pediu, a vítima não pediu, parente da vítima não pediu, advogado da vítima não pediu, e você instaurou o inquérito policial? Sim, mas a vítima não quer nada, não quer que faz nada contra o seu agressor. Dane-se. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar inquérito de ofício. Essa primeira. E o delegado baixa um documento, faz um documento chamado portaria. Tá bom? Senhores, você vai colocar aí, ó. Coloca assim, ó. Puxa uma seta e coloca assim, ó. Notícia, que é um T, notícia, que se lê notícia, crimes, notícia, crimes, direta. Também chamada de imediata. Senhores, notícia crimes, que é notícia crimes, significa noticiar um crime. Ô delegado, como é que você ficou, como é que essa notícia chegou até você? Alguém levou? Não, fiquei sabendo através da minha atividade de rotina. É minha rotina tomar café assistindo ao jornal.
Entendeu? Delegado, ninguém te pediu? Não. Você fez isso por conta própria? Sim. Então, a notícia chegou até ele não pela vítima, não por um terceiro interessado. Chegou através de suas atividades de rotina. O melhor exemplo é quando se passa numa reportagem. O delegado está lá tomando café e escuta aí uma notícia, um noticiário dizendo de um homicídio. Até agora ninguém procurou o delegado. O delegado chega lá e fala para o escrivão, vamos instaurar o inquérito policial para ver aquele homicídio que passou no jornal aí lá do pé da 90? O delegado, mas ninguém veio aqui até agora. Não, não tem problema. Estamos fazendo isso de ofício. Isso recebe um nome, pessoal. A notícia chegou ao delegado de forma direta, imediata. Como é que eu vou verificar isso na prova? Uma coisa tem que casar com outra. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Por exemplo, está lá, ó, uma alternativa. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre quando se tratar de notícia crimes indireta. Falso. Notícia crimes direta. Que, na verdade, a dinâmica fica mais ou menos assim, ó. Um fato chega ao conhecimento do delegado diretamente. Há situações, e a maioria das vezes é assim, ó. Um fato é levado pela vítima até ao delegado, e aí o delegado investiga. Olha só, eu, vítima de um roubo, procurei o delegado e levei o fato. Essa leva de fato chama-se noticiar o crime, que na sua prova tem um tópico, tanto para PRF quanto para PJC tem um tópico lá no edital, tinha no edital passado, notícia crimes. Como que o fato foi noticiado ao delegado, ok? Foi de forma direta ou forma provocada? Foi a vítima que provocou o delegado ou o delegado ficou sabendo diretamente? Quando o delegado fica sabendo diretamente, ele instaura o inquérito policial de ofício, ok? Requisição do juiz ou do Ministério Público. Requisição do juiz ou do Ministério Público. Coloca aí. Trata-se de uma ordem para o delegado instaurar o inquérito. Trata-se de uma ordem para o delegado instaurar o inquérito. Vírgula. Não podendo, em regra, ser descumprida. Não podendo, em regra, ser descumprida. Vírgula, salvo se manifestamente ilegal. Salvo se manifestamente ilegal. Ok? Senhores, olha como mudou já. Ó. Na primeira hipótese, o delegado ficou sabendo sem interferência de ninguém. Está lendo no jornal, está assistindo à TV, viu uma notícia. O fato chegou direto a ele. Não foi aqui, ó. Não teve alguém aqui levando. Não teve alguém provocando o delegado. Ninguém foi na delegacia. Beleza. Isso é notícia crime direta, imediata. Agora tem situações que, ó, tira a vítima aqui, ó. Quem ficou sabendo desse fato é o MP. Quem ficou sabendo, ó, o Ministério Público ficou sabendo aí, ó, que um grupo de policiais, passou na imprensa que um grupo de policiais, mediante tortura contra fulano de tal, a promotora falou, para aí, ó, policial torturando, vou mandar instaurar inquérito. Essa dinâmica, ó, delegado, como é que você ficou sabendo desse fato? Porque o MP mandou, porque o juiz mandou. Isto tem um nome, chama-se requisição. Quando o inquérito policial
for instaurado mediante uma ordem do promotor ou do juiz, o nome correto é requisição do juízo do MP. Requisição do MP, requisição do juiz, significa uma ordem. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do promotor infracinado, com base nos fatos narrados na declaração anexa, determina instauração de inquérito e manda um ofício lá para você, delegado. Você tem que instaurar inquérito policial, porque é uma ordem, beleza? E você colocou que por ser uma ordem não pode ser descumprida. Não pode o delegado devolver para o promotor, eu não vou instaurar inquérito policial. Não, você vai instaurar porque é uma ordem. A menos que seja uma ordem ilegal. O Ministério Público manda instaurar o inquérito policial para investigar um fato que já está prescrito. Aí você pode devolver. Tá? Como é que eu vou responder isso na prova, senhores? Na prova, você responde sempre pela regra, exceto se tiver exceção prevista. A requisição do Ministério Público, por ser uma ordem, não pode ser descumprida pela autoridade policial. Tá certo. Vírgula, ainda que manifestamente ilegal. Cara, aí o cara está dizendo para você, já está trazendo a exceção. Né? Tá aí errado. Ok? Requisição do... Repetiu aqui, tá? Só vou trocar aqui, senhores. Requisição do juiz do MP, tranquilo. Essa dinâmica de noticiar o crime, você concorda que é diferente? Aqui foi direto. Então, aqui recebe um nome. Você vai colocar, então, aí, ó, notícia crimes. Ó. Notícia crimes. Só puxar uma seta na requisição. Notícia crimes. Se aqui é direta, o que vai ser aqui? Indireta. Notícia crimes, indireta. Se aqui é imediata, aqui vai ser mediata. Aqui vai ser mediata. Mediata. Tá certo? Também chamada de provocada. E aqui é espontânea. Notícia crime direta, imediata ou espontânea. E aqui provocada. Por quê, senhores? O MP, o delegado está sabendo do crime indiretamente, porque foi primeiro chegou no MP, depois que chegou nele, concorda? Foi mediante o MP ou juiz que o delegado ficou sabendo, portanto, mediata. Foi o promotor ou o juiz que provocou o delegado, por isso provocada. O que os caras emendam isso aqui na prova? Sobre o inquérito indica a notiva correta. A requisição do Ministério Público ou do juiz constitui notícia crimes imediata. Falso. Mediata, provocada ou indireta. É a forma como o delegado ficou sabendo do fato. Repetiu aqui, né? Repetiu aqui. Agora vem o 3. Requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. Pessoal, olha a diferença. Quando o MP ou o juiz manda, ele faz requerimento? Não, ele faz requisição. Então, cuidado, porque às vezes, prova de múltipla escolha só troca o nome. Sobre instauração de inquérito policial, indique a alternativa correta. Uma das formas de instauração de inquérito policial, através da requisição do ofendido. Falso. Ofendido não faz requisição. Faz requerimento. O que é o requerimento, pessoal? Nada mais é do que um pedido. Requerimento é igual a um pedido. Ora, eu, vítima de um crime, fui até a delegacia, eu vou mandar o delegado investigar, eu vou pedir para o delegado. Pedir. O promotor vai pedir ou mandar? Mandar. Senhores, pedido é requerimento. Beleza? Ora, por ser um pedido, se a requisição não pode ser negada ao delegado, você não pode deixar de instaurar inquérito policial, ainda que você ache que é desnecessário,
Você não pode, porque é uma ordem. Agora, eu fui e registrei um BO, um boletim de ocorrência. Eu estou fazendo um requerimento, um pedido. O delegado pode indeferir? Pode. Mas você falou que o delegado não pode arquivar. É verdade, o delegado não pode arquivar o inquérito. Mas ele pode arquivar o pedido para instaurar o inquérito. Cuidado. Então, neste caso, podendo ser indeferido pelo delegado. Tá? O sujeito procura a sua delegacia, registra um boletim de ocorrência e o delegado não instaurou inquérito policial. Tá certo, delegado? Tá certo. Ele fez o juízo de valor, ele analisou. Se ele verificou que não tem crime, ele determinou o arquivamento do pedido, não determinou o arquivamento do inquérito, porque sequer teve inquérito, concorda? Senhores, neste caso, ó, requerimento, pedido, podendo ser indeferido, vírgula. Hipótese em que caberá recurso, hipótese em que caberá recurso para o chefe de polícia. Isso mesmo. Hipótese em que caberá recurso para o chefe de polícia. Tá? Senhores, agora, olha a dinâmica. Olha a dinâmica. Um fato, um roubo, foi levado pela vítima até ao delegado. Tá? Veja que não é mais direto. O delegado não está obrigado a atender o pedido da vítima. Ele pode negar? Pode. Se eu procurei a delegada, fiz um pedido, a delegada não me atendeu, qual é a medida cabível? Recurso para o chefe de polícia. Os caras colocam na prova, que nem colocaram aqui na prova da Polícia Civil, num concurso de 2005, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. E tinha uma alternativa assim, ó. Na verdade, seria assim, ó. Se a autoridade policial, diante do pedido da vítima para instaurar inquérito policial, negar tal pedido, caberá recurso para, 2 pontos, letra A, Ministério Público, letra B, juiz de direito, letra C. A resposta correta é chefe de polícia. Cabe recurso para o chefe de polícia. Tá? Chefe de polícia, evidentemente, é a autoridade imediatamente superior ao delegado. Você pega no estado de Mato Grosso, tem o CISC, por exemplo. Tem a delegacia, por exemplo. Nós temos o delegado titular, que é o delegado que comanda a delegacia. Ali naquela delegacia, ele é o chefe de polícia. Mas tem diretor, né? Tem diretor do interior, diretor da capital, etc. O CPP não quer saber das particularidades. Você vai guardar chefe de polícia. Tá? Representação do ofendido. É outra forma de instaurar inquérito policial. Lembrando aos senhores que, ó, a dinâmica é o mesmo, ó. Ó, você veja que tem alguém no meio e tem alguém no meio entre o fato e o delegado, entre o fato e o delegado. A requisição, no que tange à notícia crime, é a mesma coisa do requerimento. Se é a mesma coisa, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar o requerimento e puxar uma seta aqui, ó. O requerimento também é uma notícia crimes indireta, mediata ou provocada. Por quê? Ó, foi a vítima que provocou. Aqui foi a MP que provocou. Foi mediante a vítima que o delegado ficou sabendo. Aqui foi mediante o MP juiz. Foi indiretamente, porque primeiro a vítima que provocou o delegado, não foi essa dinâmica. Requisição é a mesma que requerimento no que tange a notícia crime, só que diferente no que tange a natureza. Requisição é uma ordem, requerimento é um pedido, tá? Representação do ofendido, vírgula, quando a lei exigir, quando a lei
exigir a manifestação da vítima. Quando a lei exigir a manifestação da vítima, autorizando o delegado a instaurar o inquérito. Pessoal, lembra que eu falei para os senhores que o delegado ficou sabendo de um crime. Mesmo que a vítima não queira, às vezes o delegado vai instaurar inquérito policial. Só que é o seguinte, senhores, não é todo crime que o delegado pode agir dessa forma. Tem crime que para o delegado instaurar inquérito policial, só se a vítima autorizar. Esta autorização da vítima é uma condição imposta ao delegado. Por exemplo, ameaça. Entendeu? Em crime de ameaça, pessoal, o delegado está lá, leu um jornal, deparou-se com um crime de ameaça. O delegado não pode fazer nada, por enquanto. Enquanto a vítima não for lá e assinar um documento chamado representação, o delegado não pode fazer nada. Por quê? Quando a lei exigir que a vítima autorize, a autorização no CPP é igual representação. Exemplo, crime de ameaça, lesão corporal, desde que não seja Maria da Penha, evidentemente, lesão corporal e vários outros crimes que a lei exigir. Se eu falar para o colega, eu vou te matar, pode estar um delegado perto, o delegado pode até me prender em flagrante. Ele fala para o delegado, não quero que faça nada contra o Marciano. Tem que soltar, cara. Por quê? Porque a lei exigiu que na ameaça tem que ter autorização da vítima para instaurar inquérito policial. O cara vem na prova e fala para você assim, ó, sobre inquérito indique a alternativa correta. Letra A. Para instauração de inquérito policial, deverá a autoridade policial colher sempre a representação da vítima. Falso. Nem sempre. Porque tem crime que não precisa de autorização. Ele pode agir de ofício. Está vendo como é falso? Generalizou. Deverá a autoridade policial colher sempre a representação. Colher sempre a autorização. Não. Letra B. Em todo crime, a autoridade policial poderá agir de ofício, instaurar inquérito policial. Nem todo, porque tem crime que precisa de autorização. Resposta correta. Quando a lei exigir a representação, não poderá a autoridade policial instaurar inquérito policial sem ela. Quando a lei exigir a representação, não pode o delegado instaurar o inquérito sem a representação. Beleza? Requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça. Tá? Como essa aula é gravada, aqui eu aconselho os senhores a dar mais uma repassada, porque é extremamente interessante essas particularidades, tá? Para aqueles que, assim, entender necessário. Requisição do ministro da Justiça, coloca aí. Quando a lei exigir a manifestação de tal autoridade. Quando a lei exigir a manifestação de tal autoridade. Senhores, todo crime precisa da manifestação de um pedido ou de uma ordem do ministro da Justiça? Não. Somente quando a lei exigir. Exemplo, crimes contra a honra do presidente da República. Crimes contra a honra de chefe de Estado estrangeiro. Então, alguém praticou uma difamação contra o Michel Temer. Não é o Michel Temer que vai mandar o delegado investigar. Não é o Michel Temer, não basta só o BO do Michel Temer. A lei fala que crime contra a honra de presidente da República
e de chefe de Estado estrangeiro, precisa da requisição do ministro da Justiça. Aí o cara vem na prova e generaliza para você. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Tratando-se de crime federal, a instauração de inquérito fica condicionada à requisição do ministro da Justiça. Falso. Ou então o cara coloca lá, tratando-se de inquérito, tratando-se de inquérito policial a ser instaurado pela Polícia Federal, a instauração fica condicionada à requisição do ministro da Justiça. Falso. Não interessa se é pela Polícia Estadual ou Federal. Não interessa se é crime federal ou estadual. O que interessa é, a lei exigiu? Se sim, tem que ter. Existem os casos em que a lei exigiu. Crime contra a honra, crime praticado contra brasileiro no estrangeiro, é outra hipótese. Tá? Requisição é uma ordem quando se tratar do MP. Tá? Quando se tratar do ministro da Justiça, a pergunta dela é a seguinte, vamos imaginar que o ministro da Justiça mandou uma ordem, porque a ordem vai lá para o MP primeiro. Quando chega na promotora, a promotora, diante da requisição, ela pode pedir o arquivamento da ordem do ministro da Justiça? Pode. Porque o ministro da Justiça não manda no Ministério Público. Tá? Delação. Também chamado de delatio ou delatio criminis. Tá? É outra forma de instaurar inquérito policial. Quando qualquer do povo leva à autoridade policial, a notícia de um crime. De ação penal pública incondicionada. Beleza? Pessoal, olha só. Então, quando qualquer do povo leva à autoridade policial a notícia de um crime de ação penal pública incondicionada. Aí você vai guardar o seguinte, ó. Vítima. Quem que procurou você, delegado? Foi a vítima ou foi um terceiro, que o CPP chamou de povo? Por que fala qualquer do povo, senhores? Para diferenciar da vítima. Se eu sofri um roubo e eu procuro o delegado, eu não sou qualquer do povo, eu sou a vítima. Vítima faz o quê? Requerimento. Requerimento, o delegado pode negar, se eu ficar descontente, eu recorro ao chefe de polícia. Qualquer do povo é aquele que não é vítima. Porque se ele fosse vítima, ele ia fazer requerimento. Qualquer do povo não faz requerimento. Qualquer do povo faz uma delação. Evidentemente que não é delação premiada. Porque a delação premiada, o sujeito tem que ser partícipe do crime. Aqui nós, uma organização criminosa, eu faço parte da organização criminosa. E eu resolvo entregar. Eu faço uma delação premiada. Aqui, ó, essa delação que o CPP fala para instaurar inquérito policial é uma pessoa, seu vizinho, você foi vítima de um roubo, você não quis procurar a delegacia, seu vizinho procurou a delegacia para fazer um BO. Seu vizinho está fazendo um requerimento? Não, está fazendo uma delação. Isso pode instaurar inquérito policial? Pode, desde que não seja qualquer crime. A delação, ela é possível quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Então, olha só que interessante. Aí, na sua prova, sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial diante de uma notícia crime apresentada por qualquer do povo, vírgula, independentemente do crime. Falso. Imagina que ele foi vítima de um crime de calúnia. A vizinha procurou o delegado. Delegado, eu vim
Pedi para instaurar inquérito policial porque meu vizinho foi caluniado. O delegado falou, negativo. Seu vizinho que tem que vir aqui. Por quê? Mas o CPP fala lá no artigo 5º, parágrafo 3º ou 4º, salvo o melhor juízo, que qualquer do povo poderá levar ao conhecimento da autoridade policial a notícia de um crime verdadeiro, mas desde que seja um crime que interessa a toda a sociedade, e não só ao particular. Beleza? Tá? Auto de prisão em flagrante. Então, senhores, tem 7 formas de instaurar inquérito policial. Auto de prisão em flagrante. Pessoal, sujeito é capturado em flagrante. Por exemplo, tráfico de drogas. Tá certo? A prisão em flagrante gera um documento chamado APF. O que é o APF? É o documento que registra o flagrante, pessoal. Quando a polícia militar prende um sujeito na rua que está com droga, a polícia militar não tem um computador ali para fazer o flagrante. Ela dá voz de flagrante e leva para você na delegacia fazer o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante, pessoal, já é um documento que instaura o inquérito policial. Significa dizer que o auto de prisão em flagrante dispensa tudo isso aqui, ó. Delação, requisição, requerimento. Porque o auto de prisão em flagrante já é um documento suficiente para instaurar inquérito policial, tá? Denúncia anônima. Denúncia anônima. Cobrado muito na prova. Pode uma denúncia anônima instaurar inquérito policial? Aí depende, vamos lá? Denúncia anônima, coloca aí, ó. Em regra, não poderá instaurar inquérito policial. Em regra, não poderá instaurar inquérito policial. Vírgula, salvo quando constituir corpo de delito, salvo quando constituir corpo de delito. Senhores, vamos lá? Sobre denúncia anônima, você vai guardar o seguinte, ó. Ou vai aparecer para você denúncia anônima ou denúncia apócrifa. Mesma coisa, denúncia anônima ou apócrifa. Você tem regra e você tem exceção. A Constituição Federal fala o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato, não é assim? Diante dessa vedação, pessoal, chegou ao Supremo Tribunal Federal essa questão aqui, ó. E aí? O cara liga lá, fala, ó, lá na casa do João da Silva é uma boca de fumo. Qual é o seu nome? Não vou dar o nome. Então, uma denúncia anônima. Denúncia anônima, o Supremo falou negativo. Regra não serve para instaurar IP. Por quê? Tendo em vista ao direito constitucional, uma garantia constitucional, é livre a manifestação do pensamento. Mas desde que você coloque a sua qualificação. Para quê? Porque a Constituição pensou nisso. Para reparação de danos. Porque se eu faço uma denúncia falsa contra ela, ela tem o direito de reparação de danos. Não quis colocar o nome, virou denúncia anônima, não pode instaurar inquérito policial. Essa é a regra. Só que aí veio o próprio Supremo depois e falou, para aí, ó. Quando a denúncia anônima, o cara não quis dar nome, não quis nada, chegou essa notícia sem nome para o delegado e tal. Se a denúncia anônima, ela mesma, ela própria, for um corpo de delito, serve para instaurar IP. Tá? Senhores, o que é corpo de delito? Corpo de delito é todo aquele que pode ser periciado.
Admite perícia nesse trem anônimo? Sim. Então pode instaurar inquérito policial, diz o Supremo. Então significa dizer, pessoal, que se eu ligo lá para o delegado e falo, ó, na casa de fulano de tal tem uma boca de fumo, não pode instaurar inquérito policial. Mas olha só que interessante, eu sou policial, melhor, eu sou um fiscal do meio ambiente, sei lá, e ligo para ela, porque ela botou fogo lá na fazenda dela e tal, e eu começo a extorquir. Ó, se você não me pagar tanto, eu vou fazer um auto de infração contra você. E ela grava isso. Tá certo? Ainda que eu não tenha dado o nome, ela entrega essa gravação para lá, para o delegado. Ainda que isso não tenha identificação nenhuma, não é possível fazer uma perícia na voz para descobrir de quem é? Então virou corpo de delito. Nesse caso, o Supremo falou, é possível a instauração de inquérito policial em cima de denúncia anônima, quando a denúncia anônima constituir corpo de delito. Beleza? Oi? Falsa comunicação de crime é quando a pessoa noticia um fato dizendo que é um crime e não é. Entendeu? É o que aqueles caras, não teve na Olimpíada do Rio de Janeiro? Os caras foram lá e bagunçaram no posto e foi lá, registrou um boletim de ocorrência, falsa comunicação de crime, não tinha crime. E os caras foram lá, registrou um boletim de ocorrência, os americanos lá. Entendeu? É a pessoa que foi pescar em Mimoso, ficou 4 dias e falou que foi sequestrado. Mentira. Entendeu? Não foi sequestrado, estava pescando. Entendeu? O único problema é que em Mimoso dá muito mussum, só dá mussum. Só dá mussum, porque não está em época de Piracema. Entendeu? Denúncia anônima, senhor. Então, falsa comunicação é noticiar um fato que, na verdade, não é crime. A falsa comunicação, ela vira denunciação caluniosa, se o trem for instaurado. Se instaurado, vira denunciação caluniosa. Tá bom? Vamos ver o que caiu para delegado aqui? Vamos lá, último tópico nosso. Mano. Amadeu, com 20 anos de idade, encontrou Márcia, com 16 anos de idade, sua ex-vizinha, em um baile de carnaval realizado em uma praia. Ao perceber que Márcia se encontrava em estado de embriaguez, apresentando perda do raciocínio e discernimento, Amadeu aproveitou para praticar diversos atos libidinosos e ter conjunção carnal com ela, mesmo sem o seu consentimento. O que ele praticou? Estupro. Entendeu? Estupro, tá? Nessa situação hipotética, a autoridade policial só poderá instaurar inquérito mediante representação de Márcia ou seus pais. Senhores, falso. Olha o que ele está dizendo. Lembra da representação. Representação é uma autorização. Opa! No crime de estupro, tá? No crime de estupro, ou vai ser incondicionada, ou vai ser condicionada. Incondicionada, delegado, você não precisa nem de autorização da vítima. Quando for menor de 18, tá certo? Ou quando for vulnerável. E o que é vulnerável? Neste caso, tirando a idade, vulnerável é aquele que não tem capacidade de discernir. Embriaguez aqui. Além da embriaguez, ela entra no menor de 18. Além da embriaguez, ela entra no menor de 18. Tá certo? Então, a autoridade policial não precisa de representação. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício? Verdadeiro, porque se trata de ação penal pública incondicionada. Tá? A autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial caso tome ciência do fato por meio da veiculação do fato pela imprensa. Falso, atividade rotineira. Ficou sabendo,
é incondicionada, pode instaurar inquérito policial. A autoridade policial só poderá instaurar inquérito mediante requerimento subscrito pelos pais de Márcia. Não, porque é incondicionada. O estupro ele só passa a ser condicionado quando a vítima for capaz. É maior de 18, tem capacidade de discernir, não está em condições de vulnerabilidade, ou seja, não é deficiente, aí só a vítima pode autorizar o delegado. Mas neste caso não, tá? O MP não poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Pode sim, porque se trata de ação penal pública incondicionada. Senhores, e na próxima, tem mais uma aqui. A respeito do inquérito policial, julgue o item a seguir. A autoridade policial, diga-se verdadeiro ou falso, a autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Não. Se for de iniciativa privada, o delegado tem que esperar a provocação do particular. Então, falso. De ofício só em ação penal pública incondicionada. Vamos ver isso aqui? Último, então. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta, tendo como referência a doutrina tal. Em consonância com o dispositivo, verdadeiro ou falso, para ficar melhor. Em consonância com o dispositivo constitucional, que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito verdadeiro. É vedado, salvo quando tiver corpo de delito. Próxima aula, anota aí, vamos prosseguir nas diligências, tá?